Oi, meus amores, tudo bom? Muita gente, como eu, está enfrentando mais um ano de vestibular. Então por isso eu decidi gravar um vídeo mostrando um pouquinho do que eu errei nesses anos passados e o que eu vou mudar para esse quarto ano de vestibular. E espero que seja o último, né? A primeira coisa que eu não fiz nos meus outros anos foi fazer provas antigas. E esse ano, além de fazer provas antigas, eu vou mudar um pouquinho o meu método de estudar. Eu tô estudando Química e Biologia a semana inteira. Vocês devem estar assim se perguntando: Tabata, meu Deus, mas e o resto das matérias? Como é que você vai fazer? Você só vai estudar Química e Biologia, e bibibi, e bababá, e isso e aquilo. Sim, eu só vou estudar Química e Biologia. Assim, né, a fundo Química e Biologia. As outras matérias, tipo Matemática, Português, História, Geografia e a minha língua, a língua estrangeira que eu tenho que escolher, eu vou estudar aos sábados, fazendo provas antigas. Então eu vou juntar o útil ao agradável. Eu vou fazer provas antigas e com isso eu vou rever as minhas matérias, as outras matérias que eu não vou estudar durante a semana. E vocês devem estar se perguntando: Tabata, por que você vai fazer isso? Você vai estar fazendo errado. Primeira coisa, eu não penso que tenha um jeito certo ou um errado de estudar. Eu acho que cada um tem sua maneira correta. Eu vi esse ano que o melhor pra mim é fazer desse modo, como conheço outras pessoas que acham que fazer cursinho ou que estudar todas as matérias é importante pra elas. Então assim, não tem um certo ou um errado. Isso é bom pra mim, aquilo é bom pra elas, enfim. Cada um sabe o que é bom pra si. E a segunda coisa é que eu reparei que eu não vou tão bem assim nas discursivas, que eu não consigo mostrar pro corretor o que eu quero, que eu esqueço as coisas na hora de passar, escrever. Então assim, às vezes eu leio a pergunta, eu olho, caraca, essa matéria. Aí eu falo assim, não, mas eu vou fazer a redação primeiro, porque eu sempre faço a redação antes. Aí eu vou lá, quando eu vou pra discursiva, eu esqueci, Jesus, eu esqueci o que era, sabe? Então assim, isso é um erro muito grave e eu não quero esquecer. E eu tenho a teoria de que eu só esqueço porque eu não sei com propriedade aquela matéria. Então, é isso que eu tô fazendo. Eu quero aprender Química e Biologia com propriedade, pra eu poder falar, olha, realmente eu sei essa matéria. Eu sei sobre o que o assunto se trata, eu sei o que eu realmente tenho que escrever. E é isso que eu quero fazer esse ano. E as outras matérias, o fato de eu estar estudando elas só no dia de prova, que seria os sábados, não ficam pra trás. Por quê? Eu vou rever as questões que eu errei. Então, por exemplo, se eu errar matemática e eu errar uma questão de log, outra questão de matriz, ou sei lá, qualquer outro assunto, eu vou rever essas matérias. Então eu tô fazendo assim, eu tenho um caderno só pra essas provas. Depois que eu faço as provas, eu corrijo e vejo o que eu errei. Então vou lá. Matemática, aí sei lá, questão 38 eu errei. Sobre o que essa questão fala? É logaritmo? Tá, então vamos na matéria de logaritmo. O que é logaritmo? Eu assisto aulas de logaritmo, eu faço exercícios de logaritmo e eu vou fazendo isso até realmente aprender aquela matéria. No sábado seguinte, eu vou fazer outra prova. Vai que caia uma questão de logaritmo. Eu vou fazer. Se eu acertar, é porque realmente eu entendi como é que se faz. Aí, se eu errar, eu vou rever de novo. Vamos supor que passou assim 15 sábados, eu já fiz 15 provas e caiu outra questão de logaritmo e eu errei. Eu falo, poxa, por que eu errei? Olha, eu errei porque foi uma coisa boba, eu errei um sinal. Ou foi uma coisa boba, ou eu errei isso. Ou, não, realmente, eu não sei essa matéria. Então eu pego e estudo. Não que eu não vá nunca rever aquela matéria. Lógico que se eu perceber que eu tô com muita dificuldade no logaritmo, que eu não tô entendendo de jeito nenhum, que eu só tô errando todas as questões, eu vou rever aquela matéria durante a semana. Eu vou pegar um dia e vou rever aquela matéria em si. Eu vou fazer 3 milhões de exercícios até realmente aprender. Desse modo, eu tô me forçando a entender, a ler, eu tô me forçando a aprender a ler as questões. Porque um erro muito grave meu era ler a questão e falar, não entendi, então deixa. Cara, não entendeu, lê de novo. Só que você só vai ter facilidade de entender as coisas na prova, rápido assim, né, se você fizer isso em casa.
eu fazendo prova todo sábado, eu tô exercitando a minha mente a ler aquele tipo de questão. E refazendo todas as questões, fazendo várias vezes provas, revendo todas as matérias que eu não tô estudando, assim, eu tô me forçando a ter... parar de olhar assim. Sabe aquele negócio que o cavalo usa, que fica olhando assim? Então, eu olho assim. Desse modo, eu tô abrindo, sabe, minha mente pra olhar pra questão e falar assim, cara, ela fala de log, mas aqui tem pH, aqui tem isso. Aquela questão de química chata de pH, sempre tem log. E eu sou péssima em log. Eu tô dando exemplo de log porque eu realmente sou ruim em log. E aí, aquela questão de pH tá lá. É discursiva. Se eu estudei log, sei log, né, me exercitei várias vezes aquela matéria, quando eu olhar a questão de pH, eu vou ter a sacada, eu vou falar, é desse jeito que eu tenho que fazer, entendeu? Então, assim, desse modo, eu percebi que eu exercito muito mais a minha mente, que eu tô aprendendo como eu posso dizer? Aprendendo a fazer questões. A rever provas, a ter sacadas assim que antigamente eu não tinha. E química e biologia? Por que eu tô estudando eles a semana inteira? Assim, meu Deus do céu, eu tenho que estudar isso. Porque são as minhas discursivas. E eu reparei que o corretor às vezes não entende o que eu quero dizer. Eu acho que ele fala assim, ele olha a minha questão e fala assim, essa menina escreve assim em grego, eu não entendo o que ela fala, vou dar 0. Sacanagem. Mas eu acho que ele não entende o que eu falo, ou não entende o que eu quero dizer. A gente não se comunica, entendeu? Então, eu quero aprender química e biologia com propriedade, pra poder ensinar pras pessoas, pra poder chegar pro meu pai, conversar e ficar lá, e ele ficar olhando assim, meu Deus, a Tabata sabe muito, sabe? É isso que eu quero. Eu quero poder falar com propriedade, saber do que eu tô falando e responder as questões assim, sabendo, sem medo. Porque outra coisa que assim, me prejudica muito, me prejudicou muito, porque esse ano não vai mais me prejudicar, é o fato de ter medo da questão. Eu olho a prova de matemática, eu já olho com medo, e eu tenho que parar de olhar com medo. Eu tenho que olhar e falar, eu sei isso. E se eu não souber, qual é o problema? Não tem problema. Eu não tenho problema. Então eu tô trabalhando comigo mesma pra pegar a prova e não sentir medo dela. Porque ela não vai poder me machucar, entendeu? Eu que vou arrasar nela e passar no vestibular, passar pra medicina. Eu quero isso, eu quero muito. Ai, eu tô igual maluca hoje. Mas enfim, é que eu tô muito animada pra falar pra vocês sobre esse assunto. Só que eu tô um pouco de medo de vocês acharem muito estranho esse meu método, mas eu acho que vai dar certo, sabe? Outra coisa que eu tô mudando, assim, no meu modo de estudar, é que eu tô fazendo vários resumos. Eu assisto aula, leio um livro, né, sobre aquela matéria, e leio o capítulo do livro, né, não leio o livro inteiro. Enfim, eu pego e faço exercícios, faço resumos sobre aquilo, sobre o que eu entendi, e também tô fazendo fichamentos. Fichamentos são essas fichinhas aqui com coisas básicas. Por exemplo, essa daqui é sobre duplicação. Não reparem minha letra, que ela é muito feia, muito. Tem tudo, sabe? Passo a passo da duplicação, cada enzima que trabalha nelas e tal, tudo. Então, como duplicação, transcrição e tradução sempre estão no mesmo meio, eu fiz um bloquinho de fichinhas, né? Aqui tem duplicação, aí aqui atrás tem duplicação, transcrição e tradução, que tem aqui. Tradução e transcrição que tem aqui. Então, assim, cada coisinha, sabe? Cada exemplo, isso daqui são muito importantes. Eu tô adorando fazer isso, porque parece que a matéria tá fixando melhor, sabe? Eu lembro das fichinhas que eu fiz, com os exemplos que eu fiz. E isso daqui pode até parecer perca de tempo agora, mas não é. Ele vai me ajudar muito quando começarem as minhas provas, porque no final do ano, assim, é hora da gente rever. Não adianta a gente tentar aprender o que a gente não aprendeu o ano inteiro, sabe? Pelo menos assim, é o que eu penso, né? Cada um tem a sua experiência. Se você acha que assim você entende, então tá ótimo pra você. Eu não entendo. A matéria, assim, eu não consigo aprender ela. Vou aprender agora, correria, porque eu fico nervosa e tal.
Então, fazer essas fichinhas pra mim e fazer os meus resumos, por exemplo. Peraí. Esse meu caderno, lindo, Dead Frozen. Esse é só biologia. Então aqui eu faço os meus resumos, ó. Peraí. Aqui os meus resumos. Eu deixo aqui, programa 1. Aí a semana inteira com alguns resumos, tá vendo? Exercícios. Aí como a semana 1 era rápida, não teve tanto exercício assim. Então eu vou separando por mês também. Eu coloco aqui fevereiro, pra eu saber o que eu estudei em fevereiro, sabe? Não sei se isso vai fazer diferença, mas enfim. Então eu faço resumos, coloco exemplos, tá vendo? Aqui, e isso todas as matérias, tá vendo? Aqui vários exercícios. Post-it também é muito importante, sabe? Pra colocar os exemplos importantes e tal. Então assim, eu desenho, eu tô fazendo os meus resumos, tá? E muitos exercícios. Esses resumos são super importantes. Na hora de você rever a matéria, como eu já tava falando, né? Que eu toquei totalmente de assunto. Enfim. Na hora de você for rever a matéria, é importante você pegar essas fichinhas e falar assim, sobre o que é? Sais minerais. Aí você dá uma olhada. Isso daqui vai resgatar tudo que tá na sua mente, porque você já sabe essa matéria, entendeu? Você só tem que resgatar. Então, quando eu for lendo, eu vou lembrar da aula que eu assisti, do resumo que eu fiz. Não lembrei de jeito nenhum, pego o resumo. E outra coisa muito importante, meu celular tá cheio de podcast e musiquinhas sobre as matérias, principalmente de biologia, né? E assim, tem algumas de química também. Quando eu for falar dos sites, eu indico o site onde tem algumas musiquinhas assim fantásticas, eu adorei. E são até que legaisinhas, sabe? Mas é importante também que tenha muito podcast no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar, pra que você escute, entendeu? Pra aquilo sempre voltar, pra você sempre lembrar, sabe, do que você estudou, pra você não esquecer. O que vai ajudar você a não esquecer a matéria também é aquela prova que eu tô fazendo no sábado, sabe? Essa prova vão ter várias questões sobre as matérias que eu já vi e matérias que eu não vi também, você entendeu? Então assim, quando eu for fazer, eu vou ter aquelas matérias, eu vou falar, olha, é sobre proteína, sobre, sei lá, vitamina, sabe? Eu vou rever. Eu tô fazendo isso tanto com química e biologia e as outras questões, outras matérias, eu tô vendo aos sábados, como eu já expliquei. Acho que eu já falei isso, mas não tem um jeito certo de estudar. O seu jeito não é o certo absoluto, nem o meu jeito é um certo absoluto. Cada um tem que ver o que é melhor pra si. Se pra você estudar de um jeito, pra mim estudar de outro, ou estudar igual, não sei lá. Mas a gente tem que ver o que é bom pra gente, entendeu? Outra coisa que eu queria falar, porque eu já tô falando há muito tempo, redação. Faça redação, sabe? É muito importante fazer redação. Eu tô fazendo uma redação por dia. Você pode fazer também uma redação por semana, sabe? É o mínimo que você tem que fazer. Só que você tem que fazer uma redação e pesquisar coisas, ler coisas, para que isso te faça... Para que isso faça você ter argumento na hora da redação. É muito importante ter argumento, porque se você não tem um argumento forte, você não vai tirar uma nota boa. Isso é meio, sabe? É uma condição. Se você não tem um argumento forte, você não vai ter uma nota boa. Outra coisa que eu ia falar, assista jornal, leia revista, se informe. Desculpa o barulho, tá passando um helicóptero aqui. Enfim, você vai ter... Assista jornal, leia revistas, porque assim você vai se informar da atualidade, do que tá acontecendo, porque pode ser um tema de redação, pode ser um tema de biologia, pode ser um tema de história, geografia, pode ser o tema da sua prova. Então, se aprofunde nessas questões, veja jornal, leia livros, e é isso que eu tô fazendo. Eu tô mudando isso, porque eu não fazia muito, eu não lia tanta revista assim, eu não via tanto jornal assim, não como eu deveria ver. Eu não fazia uma redação por dia, eu não fazia prova, eu não corrigia as minhas provas também. É importante você corrigir as suas provas, sempre corrija as suas provas depois que você fizer e refaça-as pra ver o que você errou e tal, e onde você errou, o que você precisa melhorar, pra você saber qual é o seu erro. Então, isso foi o que eu mudei. Eu espero muito que vocês gostem e que ajudem algumas pessoas que... Gente, meu nariz tá coçando aqui assim, ó. Enfim, e que ajude algumas pessoas que estão aí meio perdidas ainda sobre como eu vou estudar, o que eu vou fazer. Essas fichinhas são
Essas fichinhas são uma ótima dica pra quem tá meio perdida em resumos e qualquer outra coisa. Qualquer coisa, falem comigo aqui nos comentários ou lá no Facebook, eu respondo todo mundo. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. E esse vídeo é só pra compartilhar um pouco do que eu tô mudando no meu modo de estudar e o que eu tava errando no passado e que eu quero consertar esse ano, tá? Não é uma verdade absoluta isso daqui, é só o meu modo de estudar, o modo que eu tô fazendo, tá? Então, fiquem tranquilos, respirem, contem até 10 e mentalizem violeta, tá bom? Vai dar tudo certo, eu tenho certeza que todo mundo vai passar esse ano. Não tem vaga pra todo mundo, mas não querendo decepcionar ninguém. Mas a gente vai passar, quem se esforça, passa. É merecido quando passa. Tudo na vida vem na hora certa. Se você não passou esse ano, é engraçado, desculpa interromper de novo, mas as minhas amigas conversam, né? A gente tem um grupo de vestibular e uma delas falou esses dias que quando a gente passar, a gente vai passar na hora certa, na turma certa, no ano certo e vai ser a melhor coisa do mundo. Então, pra todo mundo que tá me assistindo agora, eu digo, se você ainda não passou, quando você passar vai ser a hora certa, vai ser a melhor turma do mundo, vai ser a melhor faculdade do mundo, vai ser o ano perfeito pra você e você vai se surpreender com o que tá vindo por aí. Nunca desista de sessões porque tá muito perto. Se você tiver alguma dúvida ou sobre alguma coisa aí do meu modo de estudar, ou se tá dando certo pra mim, pode perguntar aqui nos comentários ou lá no Facebook que eu respondo todo mundo, como eu já disse. E eu acho que é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, não desistam dos seus sonhos. Não deixem ninguém falar que vocês não podem, tá? Porque vocês podem sim, podem tudo, podem conquistar o mundo. Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.